Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de começar com vocês uma nova série, nesse episódio sobre o Sermão da Montanha. E gostaria de trazer para vocês apenas algumas partes principais desse sermão, nesse episódio, e tratar ela como uma introdução. Essas partes que eu vou trazer para vocês são muito relevantes para alguns argumentos que a gente tem quando falamos sobre o cristão e a sua relação com o Estado, com a sua relação com o governo. O Sermão da Montanha, é nele que a gente encontra muitas das nossas instruções para a paz, para a não violência, para o perdão, e discute a maneira como que um indivíduo deve agir, na sua relação com o próximo, e isso também, obviamente, influencia na maneira como o indivíduo age na coletividade, quando se trata de uma política interna e externa de um governo, por exemplo. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu senti essa necessidade de trazer primeiro uma introdução sobre o Sermão da Montanha, porque eu acho que talvez a gente não conseguiria abordar corretamente cada um dos seus pontos, mesmo esses pontos que eu acabei de mencionar, a não violência e o perdão, porque cada um deles serviria de pelo menos aí mais alguns episódios, né? Então, eu gostaria de trazer esse episódio em específico apenas como uma introdução e tentar mostrar o porquê que o Sermão da Montanha é tão importante e como que a gente deve olhar para ele ainda nos dias de hoje. Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu encontrei ao pesquisar sobre o Sermão da Montanha é o que outras pessoas têm a dizer sobre isso. Né? E dentre eles eu achei um pastor chamado Martin Lloyd Jones. E ele tem alguns estudos sobre esse Sermão da Montanha, ele dedicou alguns de seus sermões apenas a uma introdução do Sermão da Montanha, algo que a gente está hoje aqui resumindo em um único episódio. Se você não conhece ele, eu gostaria de encorajá-lo a pesquisar mais sobre ele, procurar algumas de suas pregações e seus escritos. Tem alguns áudios, tem alguns livros deles que foram os sermões, as pregações deles que foram transcritas. E é interessante ler alguns livros dessa forma, diferente um pouco às vezes de um livro de teologia escrito de forma mais acadêmica. E eu gostaria de trazer aqui um pensamento que ele traz, em alguns de seus livros, tratando sobre o assunto, no qual ele diz que é uma regra sábia na análise de qualquer ensinamento, de qualquer ensinamento da vida. A gente tem que ir sempre do geral para o particular. E essa é a única maneira que a gente tem de evitar o perigo de perder a madeira, por exemplo, por causa das árvores. Às vezes a gente está tão preocupado com o particular que a gente acaba se esquecendo do geral. A gente tem que pensar que para chegar na madeira, para chegar ali na tábua que a gente está precisando para alguma coisa, a gente precisa primeiro olhar para as árvores. Precisa ter o plantio, precisa ter o crescimento, para daí a gente poder ter a nossa colheita. E essa regra da gente ir sempre do geral para o particular, é de particular importância no Sermão da Montanha. A gente tem que compreender que algumas perguntas gerais devem ser feitas primeiro sobre o Sermão da Montanha e qual que é o lugar dele na nossa vida, no pensamento e na perspectiva de nós como povo cristão. Um grande problema que a gente tem hoje na igreja moderna é a superficialidade. E isso é algo que impacta diretamente justamente nessa questão que eu acabei de mostrar para vocês. Como a gente fica numa vida tão superficial, a gente esquece do geral e pula direto para o particular. A gente esquece de fazer algumas coisas e pensa simplesmente na bênção. Isso é superficialidade. E esse é um problema, infelizmente, crítico na igreja moderna. Já é há praticamente 100 anos um problema isso na igreja, pelo menos. E além disso, da superficialidade, a gente também tem uma tendência de um extremo a outro. 8 ou 80, como a gente diz no português. Mas acho que o principal disso tudo é como é a nossa atitude em relação à Bíblia, em relação às Escrituras.
Deixa eu te explicar um pouco mais o que eu quero dizer com isso. Não há nada mais importante para a vida cristã do que a maneira como a gente aborda a Bíblia e como a gente a lê. Ela é o nosso único livro, nossa única fonte, nossa única autoridade. A gente não poderia saber nada sobre Deus e sobre a vida cristã em um sentido verdadeiro se não fosse a Bíblia. A gente consegue até tirar algumas deduções da natureza e talvez até de algumas experiências, né, sei lá, místicas, que a gente pode chegar à crença de um Criador Supremo. Mas acho que a maioria de nós cristãos concorda, e tem sido tradicional isso ao longo da história da igreja, que a gente não tem outra autoridade senão esse livro, senão a Bíblia. A gente não pode confiar apenas em experiências subjetivas, porque além dos espíritos bons, além do Espírito Santo, existem espíritos maus, né? E é muito importante que a gente aborde esse livro da maneira correta. A gente deve começar a concordar que a Bíblia, simplesmente ler a Bíblia não é suficiente por si só. Por exemplo, é possível a gente ler a Bíblia de uma maneira tão mecânica que a gente não tire nenhum benefício dela. Por isso que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com todo tipo de regra e regulamento em algumas matérias teológicas. Na vida espiritual, é bom a gente ler a Bíblia diariamente, mas isso pode se tornar completamente inútil se a gente apenas fizer isso para poder dizer que a gente lê a Bíblia diariamente. Eu sou muito fã de alguns esquemas de leitura da Bíblia, né? Mas a gente tem que ter cuidado para que no uso desses esquemas a gente não se contente em simplesmente ler a parte do dia e sair sem pensar na meditação, fazer outra coisa e simplesmente esquecer aquilo que a gente leu. Isso pode ser inútil, né? A nossa leitura pode se tornar inútil. Por isso que eu digo que a nossa abordagem da Bíblia é algo de vital importância. E as cartas de Paulo têm algumas coisas que são difíceis de entender e elas podem ser mal interpretadas, de algumas maneiras até destrutivas. O Jones, né, Martin Lloyd Jones, como eu disse para vocês, ele disse: posso estar sentado com a Bíblia à minha frente, posso ler as suas palavras e ler seus capítulos, e no entanto, posso estar tirando uma conclusão que é totalmente falsa para as páginas que tenho diante de mim. E isso é muito real, né? A gente vive isso. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não deixe isso acontecer, porque às vezes até acaba virando um ciclo na nossa vida. E a gente acaba se frustrando, porque muitas das coisas que a gente lê mecanicamente, a gente acaba passando batido e acaba interpretando até de uma maneira errada. E não pode haver dúvida de que a causa mais comum de tudo isso é a nossa tendência, com certa frequência, que a gente tende a abordar a Bíblia com uma certa teoria. A gente vai para a Bíblia com essa teoria e tudo que a gente lê é controlado pela teoria. É verdade, nesse sentido, dizer que você pode provar tudo que você quiser com a Bíblia. E é assim que as heresias surgiram. Os hereges nunca foram homens honestos, eles foram homens equivocados. Eles não devem ser considerados como homens que estavam deliberadamente empenhados em errar ou ensinar algo que é errado. Eles têm sido alguns dos homens até mais sinceros que a igreja já conheceu. Mas qual que era o problema com eles? O problema deles era justamente esse. Eles desenvolveram a teoria e ficaram satisfeitos com a teoria. Então eles voltaram com essa teoria para a Bíblia, parecia que a encontrava em todos os lugares. Se você ler metade de um versículo e enfatizar mais a outra metade do versículo em outro lugar, sua teoria logo vai ser verdade. Obviamente a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não há nada tão perigoso quanto chegar à Bíblia com essa teoria, com ideias preconcebidas, com alguma ideia nossa. Porque quando a gente faz isso, a gente vai ser tentado a enfatizar demais um aspecto e talvez subestimar outro. E esse perigo em particular tende a se manifestar principalmente na questão entre a lei e a graça. E isso sempre foi verdade na igreja desde o início, e ainda é verdade hoje. Alguns enfatizam a lei como ela está no Evangelho de Jesus Cristo, com essa liberdade restrita e uma coleção de máximas morais, e não a graça. Eles falam da vida cristã como algo que temos que fazer a fim de nos tornarmos cristãos, que se torna puro legalismo, e realmente não tem graça nenhuma nisso. Também é igualmente possível superenfatizar a graça, às custas da lei. E novamente a gente vai ter algo que não é o Evangelho do Novo Testamento. Descrevemos textos de Paulo tirados do contexto, o que leva muitos de nós a não levarmos as palavras de Jesus a sério. Mais tarde, enfatizamos tanto o ensino de que tudo é pela graça e que não devemos tentar imitar o seu exemplo a fim de nos tornarmos cristãos, que estamos praticamente em posição de ignorar totalmente os ensinamentos de Jesus. É como dizer que não tem nada a ver conosco porque a gente está debaixo da graça. Agora eu me pergunto, quão sério levamos o Evangelho
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A melhor maneira de se concentrar nessa questão é, eu acho, encarar o Sermão da Montanha. Qual é a nossa opinião, eu pergunto, sobre esse sermão? Qual é a sua opinião sobre esse sermão? Martin Lloyd-Jones, em certo ponto, ele pediu à congregação que escrevesse, né, as respostas às seguintes perguntas em um pedaço de papel. O que o Sermão da Montanha significa para nós? Onde isso entra nas nossas vidas? E qual é o seu lugar em nosso pensamento e perspectiva de vida? Qual é a nossa relação com esse sermão extraordinário que tem uma posição tão proeminente nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus? Sim, a gente sabe tudo sobre a doutrina da graça e do perdão e estamos olhando para Cristo. Mas onde isso entra na nossa vida? E aqui está o verdadeiro cerne dessa introdução do Sermão da Montanha. É isso que eu queria dizer nessa nossa introdução. Mas vamos dar um passo adiante. Queria enfrentar com vocês uma outra questão vital, que é, para quem se destina o Sermão da Montanha? A quem se aplica? Qual é realmente o propósito desse sermão e qual é a relevância dele? E daí, nessas questões, tem havido uma série de opiniões conflitantes. Existiu uma chamada visão do Evangelho Social do Sermão da Montanha, que diz que o Sermão da Montanha é a única coisa que importa, e o Novo Testamento em que eles estão é a base do chamado Evangelho Social, os princípios que foram estabelecidos sobre como a vida deveria ser vivida pelos homens. E tudo o que temos que fazer é aplicar o Sermão da Montanha, podendo assim reproduzir o reino de Deus na terra. A guerra será banida e todos os nossos problemas vão acabar. E essa é a visão típica do Evangelho Social. Mas a gente não precisa perder tempo com isso, né? Já se tornou obsoleto, pode ser encontrado apenas entre algumas certas pessoas que posso até descrever como resquícios e relíquias da mentalidade de 30 ou mais anos atrás. As 2 guerras mundiais acabaram de vez com essa visão. E o grande problema dessa visão é que ela sempre ignorou as bem-aventuranças, aquelas declarações com as quais o sermão começa. Eles simplesmente ignoraram, por conveniência, essas bem-aventuranças e foram apressados e disseram que esse é o Evangelho. Mas, como eu disse, não vamos perder tempo com isso. Outra visão que talvez seja um pouco até mais séria para nós é aquela que considera o Sermão da Montanha nada mais do que uma elaboração ou uma melhora, uma exposição da lei mosaica, a lei de Moisés. O Senhor Jesus percebeu que os fariseus, escribas e outros mestres do povo estavam interpretando mal a lei dada por Deus ao povo por meio de Moisés, e o que ele faz, portanto, é lembrar através do Sermão da Montanha, de forma a expor essa lei mosaica com um conteúdo superior. E essa é uma visão mais séria, obviamente, mas eu considero também totalmente inadequada. Por mais um motivo, por mais uma razão, que essa também não leva em consideração as bem-aventuranças. As bem-aventuranças nos levam a um reino que está completamente além da lei de Moisés. O Sermão da Montanha expõe e explica a lei em certos pontos, mas vai muito além dela. A próxima visão que eu quero mencionar com vocês é o que a gente pode chamar de visão dispensacionalista do Sermão da Montanha. Talvez até muitos de vocês estejam familiarizados com ela. Já se popularizou em certas citações, Bíblias. E quando se fala de Bíblia, eu nunca gostei muito de várias Bíblias, porque só existe uma Bíblia. Mas infelizmente a gente tem essa tendência de falar a Bíblia de fulano de tal, Bíblia de não sei quem. Mas enfim, alguns ensinos que se tornaram populares dessa forma e que ensinam essa visão dispensacionalista do Sermão da Montanha, dizendo que ele não tem nada a ver com o cristianismo moderno. Elas dizem que o Senhor Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus, e essa pregação estava relacionada com o início do reino. E infelizmente, eles continuam a não acreditar nos ensinamentos de Jesus. Portanto, Jesus não pode estabelecer o seu reino. E, portanto, a morte na cruz veio e toda a igreja vai persistir até certo ponto na história, quando o Senhor Jesus retornaria com o reino e novamente o Sermão da Montanha seria introduzido. Esse é o ensino que diz que, de fato, o Sermão da Montanha não tem nada a ver conosco, mas é destinado à era do reino. Foi feito para as pessoas a quem ele estava pregando naquela época e vai ser retomado no que eles chamam de era milenar. É a lei daquela época e do reino dos céus, e não tem nada a ver com os cristãos de hoje. Mas, obviamente, isso é um assunto sério para nós. Essa visão que eu acabei de mostrar para vocês, né, dispensacionalista, ela está certa ou não? Veja só, de acordo com essa visão, eu não preciso ler o Sermão da Montanha. Eu não preciso me preocupar com os preceitos que estão ali. Eu não preciso me sentir condenado porque eu não estou fazendo certas coisas.
Parece-me que a resposta a tudo isso é que o Sermão da Montanha foi pregado principalmente e especificamente para os discípulos. Tome, por exemplo, as palavras que Jesus disse a nós, como nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Se o Sermão da Montanha não tem nada a ver com o povo cristão, nunca deveríamos dizer que somos o sal da terra ou que somos a luz do mundo. Isso não se aplicaria a nós. Isso se aplica aos primeiros discípulos e vai se aplicar a outras pessoas no futuro. Mas por enquanto não tem nada a ver conosco. Da mesma forma, os dispensacionalistas eles ignoram essas promessas que tem no sermão. Se todo o Sermão da Montanha não se aplica aos cristãos modernos, tudo isso é irrelevante. Mas claramente, Jesus estava pregando para esses homens e dizendo o que eles deveriam fazer nesse mundo, não apenas enquanto ele estivesse aqui, mas depois que ele partisse. Foi pregado para pessoas que deveriam praticá-lo naquela época, mas também depois. Não apenas isso. Para mim, outra consideração muito importante é que não há ensino no Sermão da Montanha que também não seja encontrado em várias epístolas do Novo Testamento. Faça uma lista desses ensinamentos que constam no Sermão da Montanha e depois leia algumas epístolas e você vai ver que o ensino pregado no Sermão da Montanha também está lá, também estão nas epístolas. Veja só, se todas as epístolas são destinadas aos cristãos de hoje e o ensino delas é o mesmo do Sermão da Montanha, é claro que o Sermão da Montanha também se destina aos cristãos de hoje. E esse é um argumento que é bem importante. Ou talvez deixe eu colocar da seguinte forma: o Sermão da Montanha nada mais é do que uma grande e perfeita descrição do que o Senhor chamou de novo mandamento. Esse novo mandamento era de que nós amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. E o Sermão da Montanha nada mais é do que uma grande elaboração, uma explicação disso. Se nós somos cristãos, Jesus nos diz como nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E no Sermão do Monte, a gente consegue ver claramente como fazer isso. A visão dispensacionalista é baseada numa concepção errada de reino de Deus. E é aqui que surge a confusão. Eu concordo, é claro, que o reino de Deus, em certo sentido, ainda não foi estabelecido na Terra, mas também é um reino que já veio. O reino de Deus está entre vocês e dentro de vocês. Está dentro de mim. O reino de Deus está em cada verdadeiro cristão, está na igreja. Significa o reinado de Deus, o reinado de Cristo. E Cristo é vivo hoje, em todo verdadeiro cristão. Ele vive na igreja, quando a igreja reconhece Ele verdadeiramente. O reino de Deus chegou, o reino de Deus já é chegado e o reino de Deus ainda virá. Agora, devemos sempre ter isso em mente. Sempre que Cristo está no trono como rei, o reino de Deus é estabelecido. Portanto, embora a gente não possa dizer que Ele está governando todo o mundo que a gente vê nesse momento, Ele com certeza está governando de certa forma nos corações e nas vidas de todo o seu povo. Não há nada, portanto, tão perigoso em dizer que o Sermão da Montanha não tem nada a ver com os cristãos modernos. Na verdade, é algo que se destina a todos os cristãos. É uma imagem perfeita da vida vivida no reino de Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida que é por isso que Mateus colocou isso em seu evangelho logo no início. Todos concordam que Mateus escreveu seu evangelho especialmente para os judeus. Esse era o seu desejo, dar ênfase ao reino dos céus. E o que Mateus queria enfatizar? Certamente era isso. Os judeus tinham uma concepção materialista falsa do reino. Eles pensavam que o Messias era aquele que viria para dar uma emancipação política, porque eles estavam ansiosos por alguém que libertaria eles da escravidão e do jugo do Império Romano. Eles sempre pensaram no reino em um sentido militar. Aí vem Mateus e coloca o verdadeiro ensino sobre o reino, na linha de frente do seu evangelho. Pois o grande propósito desse sermão é dar uma exposição do reino como algo que é essencialmente espiritual. O reino é, em essência, algo dentro de você que governa e controla o seu coração, a sua mente e a sua perspectiva. Muito longe de ser algo que leva a um grande poder militar, mas fala sobre ser pobre de espírito. Em outras palavras, não nos é dito no Sermão da Montanha, viva assim e você se tornará cristão. Mas ao invés disso, somos informados que, por a gente ser um cristão, é assim que a gente tem que viver. Mas para completar essa parte do argumento, a gente tem que enfrentar uma outra dificuldade. Alguns, por exemplo, dizem que o Sermão da Montanha ensina que os nossos pecados só são perdoados se a gente perdoar os outros. Veja em Mateus 6, 14 a 15. Diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Agora, se você defende essa opinião, você vai ter que tirar praticamente todo o cristianismo do Evangelho. Lembre-se também que Jesus Cristo ensinou a mesma coisa
em uma parábola que foi registrada no final de Mateus 18, do servo que cometeu aquela ofensa contra o seu senhor. Esse homem foi até o seu senhor, o servo, e implorou que ele perdoasse. E o seu senhor o perdoou. Mas ele, o servo, por sua vez, se recusou a perdoar o seu conservo, que também estava em dívida com ele. E como resultado disso, seu senhor retirou o seu perdão e o puniu. E Jesus depois ele comenta que da mesma forma Deus, o nosso Pai Celestial, vai fazer isso conosco, se a gente não perdoar de coração os nossos irmãos. E esse é exatamente o mesmo ensino. Isso não ensina que eu sou perdoado porque eu perdoei, mas sim que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Consegue entender? É um ensinamento que devemos levar a sério e muitas pessoas entendem ao contrário. Isso aqui é a graça. Eu sou perdoado, então eu perdoo. E esse perdão normalmente só acontece quando reconhecemos que somos pecadores, culpados diante de Deus, mas que Ele é a nossa única esperança e por crermos nele somos perdoados. Quando entendemos de fato isso, é fácil perdoar o outro. Porque para perdoarmos aos outros, primeiro a gente precisa ter o nosso perdão. Precisamos reconhecer que precisamos de perdão. Para o cristão, não é uma opção perdoar. E isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado, porque senão depois a gente pode ouvir: nunca os conheci, afastem-se de mim. Esse é um ponto central na doutrina da graça. O homem que é verdadeiramente perdoado, perdoa. E esse ensino também é central no Sermão da Montanha. Então vamos voltar àquela pergunta inicial, considerando tudo que a gente viu até então. A quem o Sermão da Montanha se aplica? Pergunte-se isso a você mesmo. Vamos facilitar um pouco. Cristo morreu para que a gente pudesse viver o Sermão da Montanha. Para que nós fôssemos purificados, ele perdeu a sua vida. Veja o que está escrito em Tito 2,14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Paulo quer dizer aqui que ele, Jesus, se entregou para que pudéssemos viver o Sermão da Montanha. Ele tornou isso possível para mim e para você. E um outro motivo para estudarmos esse sermão é que ele nos mostra uma necessidade absoluta de um novo nascimento, de um batismo no Espírito Santo, que nos leva a entender e praticar o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças do sermão nos mostram quanto impotentes nós somos. Se não fosse pelo novo nascimento, estaríamos arruinados. Leia, estude o sermão e você verá a necessidade do renascimento e da graça concedida pelo Espírito Santo. Não há nada que conduza à graça do Evangelho como o Sermão da Montanha. Uma outra razão de estudarmos é que quanto mais vivemos e tentamos praticá-lo, mais bênçãos teremos. Leia as bênçãos que são prometidas. O problema, ao se ensinar de mais santidade, é que por vezes deixamos de fora o Sermão da Montanha. E esse ensino nos pede para experimentar uma validação, uma certificação. Eu preciso fazer isso, senão eu não sou abençoado. E não é bem por aí. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Se você quer ser abençoado, vá direto para o Sermão da Montanha e o pratique. É natural que as bênçãos se sigam. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, se você quer ser satisfeito, não busque uma bênção mística. Não vá a uma reunião na esperança de encontrar essa bênção. Encare o Sermão da Montanha com as suas implicações, com as suas exigências, e veja que o que de fato ele está te pedindo. Aí você consegue cumpri-lo e daí você terá a bênção. Esse é o caminho mais curto para uma bênção. Mas não cumpra o Sermão da Montanha somente pelas bênçãos. É muito maior do que isso. Devemos estar cada vez mais apressados em cumpri-lo, pois o que o mundo está procurando e precisa desesperadamente é de verdadeiros cristãos. O que a igreja precisa também fazer não é só organizar campanhas evangelísticas para atrair pessoas de fora, mas precisa começar a ela mesma a viver uma vida de fato cristã. Se fizesse isso, homens e mulheres com certeza estariam em volta, aglomerando os nossos prédios. Elas se perguntariam qual é o segredo disso. E nós, quase todos os dias, lemos sobre qual é esse segredo. Enquanto a igreja não cumpre essa tarefa, coisas como o capitalismo, comunismo ou o islamismo radical, extremo, conquistam jovens, porque eles se sentem que estão se sacrificando por aquilo que eles acreditam, seja buscando fama, sucesso financeiro, poder ou até mesmo uma esperança de um falso paraíso. E a gente precisa mostrar como que a igreja, como que nós como igreja temos algo infinitamente melhor e maior do que isso. A gente não precisa de uma pregação ou argumento intelectual, mas a gente precisa mostrar que uma simples prática de abnegação e cuidado com os outros, que é o nosso dever como cristão, pode transformar a vida dessas pessoas.
Então, para encerrarmos, não diga que o Sermão da Montanha não tem nada a ver conosco, porque tem tudo a ver conosco. Se todos nós estivéssemos vivendo o Sermão da Montanha, os homens saberiam que há uma dinâmica no Evangelho cristão. Eles saberiam que o Evangelho é vivo, eles não iriam procurar por mais nada. Se você ler a história da igreja, você descobrirá que sempre quando os homens e mulheres levaram a sério esse sermão, algo mudou para muito melhor. E esse é o verdadeiro avivamento que muitos tanto buscam. E quando o mundo vê alguém verdadeiramente cristão, ele não só se sente condenado e necessitado de perdão, mas ele é também atraído pelo Evangelho. Então vamos estudar cuidadosamente esse sermão que nos mostra o que devemos ser. E ele não só nos mostra a necessidade, mas ele aponta para a fonte do poder, que é Deus. E Deus nos dá graça para enfrentar esse sermão da montanha com seriedade, honestidade e devoção, para que a gente possa se tornar exemplo vivo da sua graça. Bom, era isso. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Eu imagino que a gente tenha que começar com isso, com essa introdução, porque ela nos mostra como que a gente deve encarar o sermão da montanha. Eu trouxe para vocês aqui algumas visões diferentes e tentei demonstrar por que algumas delas são erradas. E talvez com isso você se sinta meio perdido, né? Ou talvez uma coisa que eu não mencionei aqui, mas eu espero que isso sirva de base para alguns episódios futuros que a gente vai ter sobre esse sermão. Se você não estiver muito familiarizado com ele, eu encorajo você a se debruçar sobre ele, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E, se você quiser, depois ouça de novo esse episódio. Pense nisso, medite nisso. E à medida que formos nos aprofundando, cada vez mais ficará claro sobre o nosso papel como cristão em um mundo perdido. Continuem abençoados. Um grande abraço.